Olá, estamos começando mais um Gente.com e o assunto de hoje é instigante. Você já parou para pensar que viajar pode representar muito mais do que a oportunidade de conhecer lugares novos, de descansar, passar dias com pessoas que você ama? A história da humanidade é marcada por viagens e por viajantes. E esses momentos podem sim ser determinantes na nossa vida se soubermos aproveitá-los. Quem fala sobre o assunto é o professor do programa de pós-graduação da PUC, professor de filosofia, Gelson Oliveira. Professor, um prazer falar com você mais uma vez. Que viagem é essa de filosofia da viagem? Pois é, Miriam, o prazer é meu. A gente vive dizendo que filosofar é viajar, né? Que a filosofia tem uma viagem. Então, de alguma forma, a viagem é a metáfora da própria filosofia, é a metáfora do próprio conhecimento. Mas mais do que isso, ela é a metáfora da vida. O Einstein tem uma frase muito legal que diz justamente sobre este andar de bicicleta e se manter em equilíbrio. Para que a gente possa se manter em equilíbrio, a gente tem que estar em movimento. Por isso que a bicicleta Por está isso que a aqui. bicicleta está na capa. E viajar é se colocar em movimento para se manter em equilíbrio. Essa é um pouco a ideia. Ou seja, a gente se expor ao estranho, à comida estranha, à língua estranha, colocar o nosso sangue num lugar de sangue estranho, que é justamente esta experiência do estrangeiro que a gente faz toda vez que a gente viaja, faz com que a gente se conheça melhor enquanto indivíduo e, Se abrir para portanto, o outro, se né? abra para o outro, entenda o que é as diferenças, entenda o que é de fato o ser humano. De alguma forma, viajar é se colocar à disposição, talvez assim, Mira, dos maiores anseios que nós temos enquanto indivíduo, é experimentar a individualidade, é experimentar um pouco de solidão, um pouco de estar neste lugar que não é nosso, experimentando isto que não é nosso, isto que é do outro e com o qual eu tenho que aprender a conviver. Viver como indivíduo, viver de forma livre, é um dos maiores anseios que nós temos. E a filosofia nos oferece muito disso. Essa foi a ideia do livro. Buscar em autores do passado, desde Sêneca, que abre o livro, que tem um texto maravilhoso sobre a vantagem e a desvantagem de viajar. Você vê que é um autor lá do século III, IV Sim. a.C. A gente vai ter já gente falando sobre isso. Nós vamos ter, por exemplo, a era moderna inteira começando com o ato de viajar. Descartes, que é o francês, conhecido como o pai da filosofia moderna, ele inicia a filosofia dizendo, chega desses livros, eu quero mesmo aprender com a vida. E aí ele sai numa grande viagem em busca do conhecimento. Sem falar aí, Mira, de toda a tradição literária. A literatura ocidental começa com o livro de Homero, que é nada mais, nada menos do que o relato de uma viagem, a viagem de Odisseu, que volta para sua casa depois de ter guerreado, Exatamente, é. né, na Guerra de Troia, e esta volta é o relato da viagem dele. Então, até como eu comentei no início, na abertura do nosso programa, né, a história do homem, quer dizer, o mundo, ele é marcado por isso, pelas grandes viagens exploratórias, as expedições, é o homem viajando, descobrindo o mundo e se E se descobrindo descobrindo. novas Você possibilidades. vê que é interessante, a palavra planeta em grego significa justamente errante. Ou seja, a ideia mesmo que nós temos sobre o planeta, como nós nos entendemos no cosmos, a vida dentro é como exceção dentro deste reino de coisas mortas, que é o planeta Terra, quer dizer, o cosmos inteiro está morto. E a única coisa viva que tem é o nosso planeta, que se chama justamente errante, porque a condição dele é de estar numa grande viagem, no meio do infinito, no meio do nada. Aprender, inclusive, a conhecer ou a conviver com esse infinito passa a ser uma das, digamos assim, uma das grandes questões da vida humana, né? Como o que nós estamos fazendo aqui? Qual é o sentido desta viagem errante no meio deste nada do cosmos? E isso faz com que a própria humanidade tenha se consolidado na história humana, né? Enfim, na história do planeta, dentro da geografia do planeta, a partir da errância. Só porque nós fomos caminhando de um lugar para outro, encontrando lugares melhores para a gente viver, foi que nós sobrevivemos enquanto espécie. A espécie humana não teria sobrevivido se ela tivesse parado no meio sei lá, de uma era glacial, no meio de um gelo. Ela procura as condições de sobrevivência justamente se locomovendo pelo planeta. A história moderna, por exemplo, fez com que as grandes navegações abrissem o cenário do mundo antigo, medieval, para o mundo moderno. O mundo moderno se abre com as grandes viagens exploratórias dos homens do século XVI e XVII. Marco Polo, por exemplo, o grande viajante, ele leva para a Europa as informações do Oriente. E Sim, essa viagem dele cria fez no toda a gosto, volta, fez é. a volta, quer dizer, ele cria no gosto do europeu
europeu o gosto e o interesse pelo outro, pelo estranho. E os ingleses e os franceses, de maneira especial, passam a ser povos viajantes até hoje, né? A Sim, gente sim. sempre encontra Agora, isso por aí. lógico, assim, quem está assistindo a gente, né, trazendo a coisa um pouco para a nossa realidade, não apenas uma viagem Isso. filosófica, mas eu imagino que quando você fala de viagem, você busca essa análise nos autores, enfim, essa viagem não precisa necessariamente, eu estou imaginando, ser uma viagem ao exterior, ser uma grande viagem, uma viagem de um mês, uma viagem que vai ser aquele marco na sua vida. Eu imagino que qualquer viagem ela pode ser especial, não. Inclusive, nós temos aqui o viajante das cidades, que é o Isto. urbenauta. E a gente conversou recentemente, ele falando sobre essa importância de você olhar a cidade com outros olhos. Essa viagem pode ser uma pequena viagem, Pode não é, ser, Mira. professor? Inclusive, eu trato muito do caminhar. Caminhar é uma espécie de filosofia. Quando a gente caminha, por exemplo, por um parque na cidade, a gente está fazendo uma experiência de viagem. A gente coloca o nosso corpo em movimento, a gente se encontra com outras pessoas, presta atenção em coisas que a gente não prestava no geral. Exatamente. A viagem, ela quase que retira do cotidiano da vida aquelas coisas que, no geral, se disfarçam no cotidiano e que a viagem faz que a gente olhe aquela flor, aquela árvore, aquela pessoa, aquele lago, aquele céu. A natureza passa a ter um valor importante para o viajante, né? Inclusive, Rousseau, que é um dos filósofos que eu trabalho aí, vai propor esta viagem para o mundo da natureza. Rousseau escreve um dos livros mais bonitos, do meu ponto de vista, da filosofia, que é Devaneios de um Caminhante Solitário. Até Que o título é lindo, bonito, né? lindo. O Nietzsche, por exemplo, escreve O Andarilho e Sua Sombra, um livro que o Nietzsche escreve nos anos 70, 1870, né? Quer dizer, há um interesse grande por esse homem que caminha. Este caminhante, Rousseau, inclusive, foi de Paris a Genebra, de Genebra a Paris a pé. Quer dizer, este caminhante é o que se encontra com o ato cotidiano de sair daqui para ali. Veja, nós temos hoje o problema do trânsito nas grandes cidades. É um modo... Como é que nós estamos enfrentando o trânsito? Isso é uma pergunta que a gente podia... Bom, será que eu podia aproveitar esta viagem que eu faço da minha casa ao meu trabalho, evitando os nervosismos que aquilo pode me causar, os excessos, a turbulência que uma viagem de 20 minutos me faz? Como é que eu podia aproveitar aquilo para vivenciar, por exemplo, aquela solidão que eu chamo de higiênica, uma espécie de Isso que é toalete filosofia, espiritual, né? Isso não é? que é filosofar Limpar a gente na dos viagem. excessos. A viagem, aliás, para viajar, a gente tem que se perguntar primeiro, o que eu vou levar? Essa é uma pergunta ótima. Então, nós vamos deixar essa pergunta para o nosso próximo bloco. A gente faz um intervalo rápido agora e nós voltamos respondendo isso. O que eu vou levar nessa viagem? E até já imaginando também viagens em que você vê aquela multidão de turistas tentando fotografar um monte de coisas, o tempo é ali 10 minutos num ponto, 10 minutos no outro. Será que isso é uma viagem autêntica? Já voltamos respondendo para você. Uma campanha educativa do Governo do Paraná e Detran, movido pela vida.
Estamos de volta com Gente.com, hoje conversando com o professor do programa de pós-graduação em filosofia da PUC, Gelson Oliveira. Estamos falando sobre a filosofia da viagem e há pouco o professor lembrou o seguinte, um fato importante que a gente tem que pensar, um aspecto importante é o que levar numa viagem. Então, eu já transfiro essa pergunta para você. Então, a primeira coisa que eu acho, Mira, quando a gente pensa em viajar é que a gente não pode deixar a gente mesmo em casa. Tem gente que quer viajar e deixar a si mesmo em casa. Tem uma piadinha que eu faço referência aqui no livro, no primeiro capítulo, que vem de Sêneca. Sêneca diz que uma vez Sócrates foi procurado por um viajante e fala: Sócrates, quando eu viajo eu me sinto tão mal, me sinto tão mal. E o Sócrates teria respondido a ele: também você leva você junto? Ou seja, muita gente quer viajar para escapar de si mesmo, para escapar dos seus problemas, para deixar para trás aquilo que não está bem na sua vida e acha que viajando vai resolver isso. O Sêneca Mas a gente deve se levar com todos esses turbilhões que estão deve, nos atormentando? pelo menos deve se lembrar que Explica você isso pra vai mim. junto. Eu acho que assim, não dá para querer viajar para fugir dos problemas. Às vezes uma viagem refrigera a mente, refrigera a alma, ela pode te dar novo vigor, novo fôlego. Muita gente quando encerra uma etapa da vida, sei lá, um emprego, uma coisa assim, ele faz uma viagem. Tanto que a gente viaja quando está de férias, que é quando encerra o ano, quando aquelas coisas, ciclo, né? um ciclo está sendo encerrado. Isso é importante, tem uma coisa aí de refrigério, mas a gente também não pode esquecer que os males que nós temos, as dores, as paixões, elas estão dentro de nós e elas vão nos acompanhar de alguma forma. A gente tem que saber lidar com elas, porque a gente perde a viagem perdendo tempo, se esforçando para deixar aquilo que é nosso, Mas então que vou faz te parte fazer da nossa uma vida. provocação, porque quando a gente Claro. viaja, de certa forma, a gente está desarmado, a gente saiu do nosso lugar de conforto, Uhum. do nosso convívio, das pessoas que nos protegem, ou seja, você se lança Isso. numa aventura. É. E se você se levar junto, até que ponto você vai se entregar? Então, por isso que tem que ter um limite aí, um equilíbrio, porque levar-se junto não significa agarrar-se a si mesmo de tal ponto que você não possa ter a experiência do outro. É típico, por exemplo, de um turista que quando vai para lá só quer comer aquilo que ele come em casa. Bom, se você só quer comer o que você está acostumado, você só quer vivenciar aquilo que são já as suas vivências cotidianas, você não vai viajar, você se perde. Então, há um equilíbrio entre levar-se a si mesmo, ou seja, saber que você, com os teus problemas, eles vão de alguma forma te acompanhar. Aliás, levando, quem sabe, os teus problemas, a viagem pode te dar a chance de melhorá-los, de enfrentá-los de uma forma melhor, né? Agora, por outro lado, isso não pode te impedir de fazer essa experiência do estranhamento. Aliás, a viagem é, sobretudo, a experiência desse estranhamento. E o estranhamento é a experiência da filosofia. Sócrates dizia que a filosofia nascia de um susto. Por isso que a criança é sempre o símbolo da filosofia, que é aquela que está o tempo inteiro encantada com o mundo. A própria palavra andarilho, em alemão, ela lembra isso, em inglês também. Aquele que se maravilha com o mundo, aquele que acha tudo lindo. E por isso os grandes mestres da cultura foram viajantes. Jesus foi viajante, Buda foi viajante, Moisés foi viajante. Os grandes místicos, São Francisco, que agora está super em moda, foi sobretudo um viajante, criou as ordens chamadas dos mendicantes, que tinham na Idade Média a função de caminhar de cidade em cidade, mendigando aquilo que elas precisavam como condição de sobrevivência. E aí nós voltamos à pergunta, o que levar? A escolha sobre o que levar, Mira, é importantíssimo. Na viagem, a viagem começa com essa capacidade de escolher o que levar. Mala, para mim, é a grande decepção da humanidade. Por que a gente leva mala? Eu me lembrei, não, eu tenho que contar isso. Conte. Uma vez eu fui viajar para São Luís, uma amiga vivia entre comunidades de quilombolas e tal, Ah, que e eu legal. levei as minhas coisas. Aí quando eu abri a mala, ela falou, feche, você não vai usar Não nada vai usar nada disso disso. aqui. E o quanto você Eu fiquei com sofreu, vergonha, não é? porque eu falei, mas que idiota, né? Não saber fazer uma mala para um lugar que você sabe que é totalmente diferente Claro. do seu convívio, da sua experiência de vida, né? A melhor viagem é aquela que a gente leva menos mala. Com certeza. Menos coisas. Primeiro, levar mala é sinônimo de medo, porque a gente tem medo de se arriscar. E a minha irmã, por exemplo, leva 2 malas, uma só de sapatos. A tese dela é vai que lá eu preciso, né?
Então, e aí ela sofre com aquilo, na verdade sofre o marido dela, né? Sofre com aquilo, porque aquelas malas, e eu vejo aquelas pessoas desesperadas com as suas malas né, Nos nos aeroportos, aeroportos, nas rodoviárias, as pessoas sofrendo. Não, a tua própria ideia de mala sem alça passa a ser símbolo daquela pessoa chata, aquela coisa que te atrapalha. Carregando coisa Carregando demais. coisas demais. Geralmente acontece a gente chegar nos lugares, abrir a mala, depois de uma semana, sei lá o tempo que a gente fica lá, a gente ao fechar a mala descobre que metade ou mais ainda disso que a gente levou não foi necessário. Ou seja, por que a gente levou? Porque a gente tem medo de sair de casa, a gente tem medo de se arriscar. O melhor é levar só o necessário e se arriscar um pouquinho. Porque todo mundo tem um pouquinho de dinheiro, porque na última hora vai lá e compra aquela camiseta que faltou, vai lá e agora tem gente que não viaja sem aquele shampoo, não dorme sem aquele travesseiro, não dorme, não é? Isso pesa. Mas mira, quem leva mala não dança. Na festa da vida, quem leva a mala não dança, fica cuidando das coisas. Ou seja, quem leva a mala não sobe escadas. A gente pensa essas igrejas medievais em que subir uma escada é símbolo de estar mais próximo de Deus. Sim. Quem leva a mala não sobe escadas. Então essa ideia é muito fecunda. A gente tem que se esforçar para levar o menos possível para se abrir mais ao estranhamento. Aí é perguntar, né? O que de fato é importante para mim? O Isso que é mesmo. fundamental? Fazer a boa escolha. Então veja que, de alguma forma, a viagem te dá uma experiência da simplicidade. A simplicidade, a viagem te obriga a escolher. Num mundo de tanto supérfluo, em que as nossas casas dobraram de tamanho nos últimos anos, porque a gente tem que guardar um monte de coisa que a gente não precisa, os nossos armários estão abarrotados de coisas que a gente não usa, de livros, CDs, coisas que saem de moda. O que eu vou fazer com aquele monte de CD que agora eu tinha e agora eu não sei o que fazer? Quer dizer, essa nossa sociedade que nos induz a um consumo exagerado, que tornou a gula uma virtude por excelência, porque a gente tem que ser guloso, é uma coisa absurda, porque nas éticas tradicionais a gula foi sempre condenada, nos gregos, nos cristãos. Agora vivemos um regime socioeconômico em que a gula ela é aconselhada, louvada. A viagem neste mundo se torna quase que assim uma ferida, um questionamento, uma contraposição, um espaço, um momento de experimentar uma coisa nova. Gente, isso é tão profundo que eu acho até assim, ainda que a pessoa possa, que ela tenha condições financeiras para viajar com todo conforto num hotel de luxo, sei lá, mas ela deve experimentar essa experiência, deve ter essa experiência de ir com o mínimo de enfrentar para aproveitar isso. melhor Porque e enfrentar. é sim enfrentar o mundo, não é, professor? Quem leva dinheiro demais, coisas demais, fica com medo do outro, porque qual é o grande medo que a gente tem quando a gente vai para um lugar estranho? É ser roubado. Ora, se você leva menos, você não tem esse medo de ser roubado e, portanto, você vai poder conviver com aquelas pessoas que você vai encontrar pelo caminho de uma forma muito mais intensa, porque o medo de ser roubado é um dos medos contemporâneos. A cidade inteira te impõe um medo de ser roubado. Por que a gente tem medo? Porque a gente carrega coisas. Portanto, levando menos coisas, eu me abro mais para o outro e eu não estou o tempo inteiro pensando, será que esse aí vai me roubar? Outra coisa interessante, se eu levo menos mala, eu corro mais riscos de me perder. Ora, eu recentemente fui a Veneza, por exemplo. Mais mala, né? Se você leva mais mala, desculpa. Se você leva, quanto mais mala você leva, mais medo você tem de se perder. Em Veneza, por exemplo, que graça tem se perder em Veneza? É uma coisa maravilhosa, porque quem se perdeu é que conheceu, só para citar um exemplo, né? Então, e se você está carregando mala, você não gosta de se perder, porque você tem que chegar sempre naquele horário, né? Sempre ter aquele endereço, você se furta da delícia da viagem, da experiência que ela possibilita. Experiência no sentido de experimentar de fato, né? Ali... Bom, vamos fazer um outro intervalo, porque o professor Gelson é empolgado, mas daqui a pouquinho eu quero falar sobre uma separação que você faz no livro entre o viajante e o andarilho. Você já citou, mas vamos explicar um pouquinho mais isso. A gente já volta com mais papo para você. Alô? Por favor, me ajuda. O que está acontecendo? Eles tomaram conta da minha casa, tô com medo. Mas eles quem? Liga pro 190. Tentei ligar pra polícia, pede... bombeiro, mas tá tudo ocupado. Mas você tem que me dizer onde que você tá pra mim poder te ajudar, pô. Meu Deus, eles passaram pela porta. O que eu faço? Meu Deus, o que eu posso Estão fazer? aqui dentro. São 3, Passa o 4, endereço. 5. Tem que chamar a polícia. Mas calma, calma. O que que tá... Calma. Gente do céu, que nojo que eu tenho de Ah, rato. mas catar. Mas é filha da mãe mesmo. Sacanagem mesmo, né?
Estamos de volta hoje conversando com o professor de filosofia Gelson Oliveira, trazendo aqui algumas considerações fundamentais sobre a filosofia da viagem. Como eu falei há pouco, você faz aqui uma separação entre o viajante e entre o andarilho. O que você quis chamar a atenção nesse sentido? Como eu disse, foi a era moderna que mais tomou gosto pelo ato de viajar, né? Então, a era moderna, ela viaja para quê? Para aprender. É uma espécie de exploração do mundo. O mundo que está desconhecido, ele começa a ser revelado através da viagem. Então, Descartes recolhe isso, mas outros autores como Rousseau, Voltaire, Montaigne, por exemplo, nos seus ensaios, trata muito, de forma muito decisiva, o tema da viagem. De tal forma que, se a gente tirasse esse tema, talvez a obra inteira se desmoronasse, porque é muito importante, quase que o eixo central da obra dele. Os modernos, no geral, viajam porque eles querem aprender, ou seja, eles têm uma meta. A expressão do Montaigne é: viajar é a escola da vida. Eu aprendo, né, nessa escola. O que aconteceu no final do século XIX é que houve uma crise na cultura. Alguns autores do século XIX, inclusive viajando, descobrem que o mundo é desagradável, que o mundo é um estranhamento e que o mundo faz com que nós nos sintamos mesmo como estrangeiros aqui. Houve uma filosofia no final do século XIX que começa com Schopenhauer, que, aliás, tem a ideia da sua obra justamente numa viagem que ele faz pela Europa daquele tempo e descobre que a Europa vive um período de muita crise, muita dor, muito sofrimento, muita guerra, muita fome. E nesta viagem ele tem o insight da sua obra, segundo ele, que é uma obra, Mira, que trata do pessimismo de estar no mundo. O Schopenhauer talvez seja o mais pessimista dos filósofos. Depois dele vem Nietzsche, que trabalha a ideia justamente de uma falta de sentido da vida. E todo o existencialismo, que de alguma forma fala do homem com náusea de si mesmo, em Sartre, o homem jogado, lançado na existência, do Heidegger, o próprio homem, digamos assim, estrangeiro no mundo, que é o Camus, que escreve justamente o estrangeiro. Esta corrente existencialista da filosofia do século XX, talvez a corrente mais popular da filosofia do século XX, para não dizer que é a mais popular da história da filosofia, trata de uma coisa: o homem não está viajando porque ele quer aprender, porque ele tem uma meta. O homem está viajando no mundo porque ele está errante, ele está em estado de andarilho, errando. O viajante quer chegar em São Paulo amanhã cedo, o que interessa a ele é essa meta. O andarilho, como ele está perdido, ele tende a aproveitar, não tem rumo, e ele pode aproveitar mais a vida. Bem, Então, isso é se muito esta árvore interessante, tá boa, professor. ele Nossa, fica. tanta coisa que eu queria perguntar, mas não vai dar tempo. Então, eu queria ouvir a sua opinião sobre as viagens turísticas. Aquelas viagens são todas programadinhas, as pessoas sempre juntas, fazendo as mesmas coisas com tempo limitado. Rapidinho, que eu ainda quero te perguntar outra coisa. A viagem, nós temos um problema hoje com o turismo. O turismo hoje tem uma irresponsabilidade que não é típica da viagem. A viagem é um ato responsável de conhecer o outro, acessar o que o outro tem e levar um pouco daquilo contigo, mudar-se a partir deste encontro com o outro. Viajar é se encontrar. O turismo muitas vezes impede porque ele põe óculos e videiras, né, que é aquilo que a gente põe no cavalo, que só vê aquilo. Então, muitas vezes a pessoa... Alguém já predetermina, inclusive, o que você vai tem ver, lá né? aquele plano, você tem que entrar no carro naquele horário, voltar naquele outro horário, e aquela graça de se divertir um pouco mais nesse trajeto passa a se perder. É importante ter um guia, é importante fazer essa viagem, mas eu acho que para quando você já está iniciado, eu acho que a outra é mais divertida, aquela de se perder é mais interessante. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a hospitalidade, que essa é outra grande oportunidade que uma viagem oferece, né? Veja, quem ganha com a viagem não é só quem viaja, é quem também recebe o viajante. Essa é uma graça da viagem, é por isso que ela é um encontro muito produtivo. A hospitalidade, Mira, é um grande tema do mundo contemporâneo. Um mundo que você tem, primeiro, povos inteiros que querem migrar para outros países e que lá não encontram hospitalidade com letra maiúscula, vamos falar assim. Nós temos a África, por exemplo, migrando para a Europa hoje, encontrando muitos problemas com as migrações. As migrações por vários problemas, sejam, por exemplo, por condições econômicas, sejam, por exemplo, as migrações por problemas climáticos que nós estamos começando a ver, né? Nós temos povos que sofreram muitos preconceitos na cultura porque se fizeram viajantes. Por exemplo, os ciganos, que por serem justamente andarilhos, sofrem preconceito, que é o medo do proprietário que se sente ameaçado por aquele que está viajando. Então, a hospitalidade é uma arte. Eu diria que nós temos na hospitalidade um grande desafio que tem duas lógicas. A lógica, primeiro, do convite. A lógica do convite é o seguinte: você que é branco, que tem dinheiro,
que se veste de tal forma, venha vestido assim, como eu te disse no convite, a tal hora na minha casa, traga tal coisa que eu vou estar te esperando. Isso é uma lógica da hospitalidade. A outra lógica da hospitalidade é aquela da chegada e não a do convite. A do convite tem hora marcada, da chegada ela é surpresa. Alguém bate à tua porta numa pele que você não gosta, numa orientação sexual que você não concorda, num gosto mal vestido, pedindo coisas, trazendo problemas para você que não são os teus. E esta pessoa te dá a chance de praticar a hospitalidade com letra maiúscula. A outra é fácil, eu quero ver como é que ele vai fazer agora. Mas e o risco? Alguém que nos ouve pode perguntar isso. Tem Não riscos. sejamos ilusórios. Tem riscos. A vida urbana, a vida moderna nos impõe riscos. Mas eu pergunto, não foi assim que Jesus disse que ia bater na tua casa? Todas as religiões optaram por colocar os seus deuses nesta forma de estranhamento. Recentemente eu vi uma história de um pastor que chegou numa igreja e vestido de mendigo foi maltratado, e na hora que apresentaram o novo pastor era ele, era aquele mendigo que todo Era a mundo mesma maltratou. pessoa. Era a mesma pessoa. Ou seja, as religiões usam muito isso. É verdade que tem riscos. Eu também não estou dizendo que a gente vai abrir as nossas casas para qualquer pessoa. Eu estou dizendo que tratar bem, mesmo aquele que te pede um pão, você tem uma obrigação para com ele. A obrigação da hospitalidade. Quem te garante que de fato aquela pessoa vai te roubar ou não vai te roubar? Ela vai... Porque a gente às vezes diz, eu não vou dar esse pão porque eu vou correr muitos riscos. Eu acho que é ter uma atitude mais vigilante. Talvez a gente não vai de fato abrir todas as nossas portas para as pessoas estranhas, mas a gente vai ser mais vigilante, a gente vai pensar melhor sobre o que a gente está fazendo quando a gente nega um pão, quando a gente nega uma esmola, quando a gente olha para aquele que está passando na frente e diz, aí talvez queira me roubar. Ou seja, a gente vai talvez vencer o medo que, como eu disse, ele funda o modo urbano de viver hoje. Nós vivemos com medo de tudo na cidade. Curiosamente, a cidade foi inventada para nos proteger do medo. A gente inventou a cidade para a gente se proteger da natureza e do estranho que chegava de fora. E agora a cidade teme a si mesma. E a gente quer voltar para a natureza. E a gente quer voltar para a natureza. Esse é um grande dilema. Professor, engraçado que quando a gente ouve relatos de viagem, se você conversa com uma pessoa e pergunta para ela o que marcou muito para você nessa viagem, geralmente as pessoas relatam encontros, né? Alguém que conheceu, alguém que conversou, algumas palavras trocadas em algum momento. Como é importante você se abrir para isso, não é? Porque no Nessas fim, viagens. mesmo quando a gente diz assim, aquele prédio, tira aquela foto. Aliás, a pressa da foto é uma coisa terrível que atrapalha as viagens. A gente falou antes do turista. Sim. O turista é aquele que vai lá, deixa o seu lixo. Esse é o mau turista, né? O turista que é irresponsável, como eu estava dizendo. Vai lá, deixa o seu lixo e está interessado só na foto. E esta foto, às vezes, tem lá um lugar. Só que aquele lugar, vamos olhar mais do que a pedra montada. Aquela pedra não é nada, aquela pedra é a experiência humana de quem passou por aquela pedra. Por isso esse encontro marca tanto. Quer dizer, eu vou lá, eu encontro aquele que de alguma forma representa o homem que construiu a pirâmide do Egito. Qual é a vida por trás daquilo, né? Qual é a vida que está por trás daquela pedra? Eu acho que essa que é a grande experiência que está além da paisagem. A paisagem ela é marcada pela história humana, pelas idas e vindas que o homem fez dentro deste cenário chamado planeta Terra, que nós lembramos aqui é errante, ele está por si mesmo errante. Quer dizer, a condição mesma da vida é se movimentar. Não à toa, o segundo capítulo do livro trata justamente de vida como movimento. Ou a gente se põe em movimento, ou a gente vai ficar parado, sedentário, vai engordar mais do que deve, vai comer coisas que não tem graça, vai se acostumar demais com a vida. A vida é tão curta para a gente se acostumar com ela. Então a viagem é a nossa experiência do outro, da aventura. Acho que essa que é a graça da coisa. Bom, tá aí um roteiro maravilhoso para novas e inesquecíveis viagens. Muito obrigada, Obrigado, foi um prazer enorme falar com Obrigado, você. é um prazer, Parabéns. Obrigado. O Gente.com está terminando, a gente se vê no próximo programa. Até lá.